Olá, querido alunos, dando procedimento às nossas aulas. Hoje eu vou falar sobre a consciência moral e liberdade. Está dentro da nossa programação, tá? Eu venho falando sobre a questão da historicidade, da evolução do conhecimento, e hoje eu escolhi esse tema, consciência moral e liberdade. O que vem a ser isso, né? O que vem a ser consciência e o que vem a ser liberdade, principalmente quando a gente fala consciência moral. A consciência é a característica que melhor distingue o homem de outros animais, porque se nós pensamos uma consciência de uma maneira mais ampla, nós vamos perceber que todos os seres vivos têm consciência, e mesmo aqueles seres que a gente supõe que não tenha vida, mas tem consciência. Por exemplo, o metal, o ferro, a ferrugem, é uma interação. Então, um consumindo o outro. Então, uma planta também tem a sua consciência, e busca fotossíntese. Um animal, cada um tem uma forma de consciência. Os elementos químicos se interagem, também é uma forma de consciência, que não é a consciência que a gente pensa do ser humano, tá? Mas existe uma consciência. Por exemplo, imagina algo que você come e você não precisa falar nada, absolutamente nada para o seu organismo. Ele vai tomando as decisões. Essa vitamina é importante para isso, essa é para isso, e vai assimilando. E se vier uma quantidade exagerada, você vai prejudicar o seu organismo, tá? Então, se vier na medida certa, perfeito. Se não vier na medida certa, vai ficar faltando, porque ele não tem de onde buscar. Então, essa inteligência, essa consciência que a gente não tem controle. Não é dessa consciência que eu falo nesse momento. Eu quero falar da consciência moral, que é mais típica do ser humano, tá? E ela permite o desenvolvimento do saber e de toda essa racionalidade que se empenha em distinguir o verdadeiro do falso. Aí sim, a consciência moral, o que é bom e o que não é bom. O que é justo e o que não é justo. Então isso é uma constante avaliação que a gente faz. Dos comportamentos, seja de quem for na sociedade, a gente sempre está avaliando. Qualquer coisinha que a gente vê que não está de acordo com aquilo que a gente aceitou como certo, ou conforme a lei do país, ou conforme as regras, a gente está avaliando, tá certo? Se tiver tudo ok, estamos tudo ok. Beleza. Depois temos um outro ponto da consciência, que é a consciência moral, tá? A consciência lógica, que é extremamente ligada à razão. Porque aí você vê, isso tem lógica, isso tem conexão. Isso funciona direitinho. Ou quando você vê que algo deveria ser de uma forma e é de outra, você fala, nossa, isso não está certo. Por quê? Porque aí é a consciência lógica que está funcionando em nós. Tá? E tem muita coisa que a gente olha e fala, nossa, não tem sentido, está tudo bagunçado. Então, o ser humano tem essa capacidade de consciência moral pela nossa cultura. Agora, a consciência moral, ela pode variar diferente. Também a consciência lógica também pode variar dependendo da circunstância, ou melhor, dependendo da sociedade, porque algumas coisas que devem ser em tal lugar, pode que não seja para nós ou para tal lugar, tá? E aí a consciência lógica vai também ter as suas adaptações. No caso, a consciência moral, ela pode mudar muito mais. Para uma comunidade indígena, dentro da cultura indígena, tem certos valores que talvez a gente não aprove. Ou se nós formos à China, por exemplo, como agora muitos criticaram
alguns hábitos alimentares dos chineses, mas isso não vem ao caso para nós, porque a cultura pertence a eles. Aí eu estava lembrando aqui também que quando era criança, a gente caçava, eu cacei muito, né? Desde tatu, paca, capivara, o preá, tudo isso fazia parte da alimentação da gente. Só que hoje, eu não sei se eu faria isso, se comeria carne de tatu, não sei, eu acho que não está mais em mim isso, por causa da natureza, porque a minha consciência, essa outra consciência que eu posso falar com relação a valores, em relação à natureza, ou cortar uma árvore, hoje eu não faria mais isso. Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, nossa, falei 50 anos atrás, eu via isso como algo sem problema. Hoje causa problema. E outras coisas que há 50 anos atrás era difícil para nós, acho que imaginar, por exemplo, um beijo em público. Nossa, a minha mãe casou olhando conheceu o marido pelo buraco da chave, né? Agora hoje, será que é assim? Não é mais, né? Então quer dizer, essa questão de consciência moral hoje já não corresponde mais à de 40, 50 anos atrás. Imagina 70, 80 anos então. Imagine na época de Jesus. Bom, talvez não fosse tão diferente de 50, 60 anos, porque a sociedade, em relação a alguns conceitos, a questão da consciência moral não evoluiu tanto. Dos últimos, talvez 30, 40 anos, que teve uma evolução por causa dos meios de comunicação muito grande. Depois nós, seguindo com a consciência moral, que é a faculdade de observar a própria conduta e de formular juízos sobre os atos passados, presentes e as intenções futuras. Então, essa capacidade nossa de ficar sempre analisando atos do passado, atos do presente e também imaginar algo do futuro, as intenções do futuro. Tá? E dentro dessa consciência, a gente podia citar outras coisas quando a gente fala de consciência, né? Eu falei a consciência das plantas, e a consciência do outro, né? Aí me veio agora aqui na memória, né? Nós estamos passando por um momento que falar do outro, né? A consciência. No Brasil, a gente tem um dia que a gente fala o dia da consciência negra, né? E as pessoas falam, mas para que esse dia? Se o ser humano tivesse consciência do outro, não precisaria desse dia. Não precisaria desses protestos que estamos tendo. Mas como ter consciência do outro? Como ver o outro como parte de mim? Tomar essa consciência. É muito difícil isso, porque a questão cultural que nós recebemos influência dos nossos antepassados, quantas palavras negativas a gente ouve no dia a dia em relação à cultura de alguns povos. Eu lembro quando o pessoal falava para mim, esse é programa de índio. Programa de índio, o que é? Brincar, ir fazer um sanduíche, um piquenique, e aí você usa a palavra preconceituosa. E quantas outras palavras preconceituosas eu já ouvi em relação ao outro, né? Quer dizer, isso também está dentro da questão da consciência moral, tá? Hoje a gente ainda fala da consciência ecológica, né? Eu falei e na minha cabeça hoje é inconcebível cortar uma árvore, porque a árvore passou a ser vida para mim, ela é parte de mim.
Porque hoje nós sabemos a nossa interação com a natureza. Então hoje nós sabemos da importância da natureza. Tem gente que ainda fala que a natureza não tem importância, pode cortar todas as árvores porque o oxigênio vem do mar. Bom, tudo bem que o oxigênio vem do mar, mas não precisa ser um grande estudioso, não precisa ser alguém formado na área de hidrografia ou de alguma matéria específica para saber da importância da natureza, da relação com a natureza hoje, essa consciência, que não é, a gente está saindo um pouquinho da questão da consciência moral, mas a gente pode refletir na questão de valores, como vão mudando os valores. Eu, por exemplo, que morei no ambiente rural, eu posso falar como testemunha viva aqui, que sem a floresta que alimentava as nascentes, porque conseguia deixar o solo úmido e a nascente que estava ali nas terras do meu avô, no sul de Minas, e tinha aquele riacho que corria sempre, cortando todas as florestas da região toda, aquele riacho já não existe mais. Aí agora começaram a abrir poços, né? Chamado de artesianos, para conseguir água. Já não tem mais aquela fartura de água por causa das florestas, já não tem mais, as nascentes não foram preservadas. Será que precisa de tantos estudos? Tem muita gente que precisa, já que o econômico fala mais forte e aí você perde essa dimensão de relação com a natureza. Tá? Mas ainda bem que as crianças hoje estão criando essa consciência muito importante. A gente poderia estender e falar da questão da consciência também hoje, do outro. Eu falei do negro, até indiretamente falei do indígena, das questões referente à identidade sexual hoje. O pessoal comenta muito sobre a questão da identidade sexual, e um debate tremendo. Isso envolve muito na consciência moral. Por que as pessoas têm tanta resistência em respeitar o diferente? Diferente entre aspas, diferente porque a gente classifica as pessoas como diferentes. Mas quando você aproxima da pessoa, você vê que ela não é diferente. Só simplesmente porque ela tem uma orientação que não é igual à minha orientação, que, entre aspas, passaram como a certa. Tá? E os diferentes existem, as orientações na natureza. Aliás, se a gente fosse perguntar para cada um dos gostos de cada um, a gente ia ver que dentro de uma escala de 0 a 100, eu gosto, por exemplo, de tomar um vinho, mas um vinho, uma taça, porque se eu tomar duas, já fugiu do meu paladar. Já não... E conheço amigos que uma taça só não funciona, tem que ser mais, porque o organismo dele é diferente. E eu estou falando de aptidões para isso, para aquilo, para a música, para aí. Nascemos com diferentes dons. Pode ser que temos todos os dons. Cada um pode tocar e cantar uma música, talvez pessimamente, mas pode. Agora, só que alguns nascem com o talento maior. Então, quando a gente fala da diferença e fala da sexualidade, é muito difícil saber o limiar, onde começa uma coisa e termina a outra. E como é falar dos desejos de cada um, eu não saberia falar. Eu só sei falar que eu estou aqui, que eu sou essa pessoa, e o importante é que eu esteja feliz com aquilo que eu sou. Se os outros me amam, se os outros me amam pelo que eu sou, e não pelos valores que colocaram, que tem que ser assim, talvez o valor é maior do que a pessoa,
tá? Aí é uma outra questão da consciência que eu estou falando com vocês agora. Eu poderia estender esse tema, esse aqui só sobre a consciência sexual, por exemplo, de imaginar uma pessoa, não é consciência sexual, da identidade sexual, né? Que causa tanta polêmica nos dias atuais. Eu li outro dia um texto de Rubem Alves, um grande escritor brasileiro que já nos deixou, mas continua seu espírito aqui rondando com a gente, as suas ideias estão presentes, né? Ele falava num texto muito bonito de urubus e beija-flores. E aí ele falava da questão do DNA, das características que nós recebemos dos nossos pais. Às vezes um casal tem 10 filhos, cada um recebe características diferentes. E se a gente fosse medir de 0 a 100, cada um pode estar num grau diferente. Ninguém é 100% e ninguém é 0%. Porque se alguém for 100%, ele está fora também. Quer dizer, as pessoas que têm superdotada, que chegou um nível de inteligência altíssima, não conseguem conviver. E também se tiver quase no zero, também não vai conseguir. Agora a gente poderia fazer essas escalas, a gente poderia aprofundar nisso. Mas só para, já que eu entrei nesse tema, não sei porquê, agora vou, até porque tenho muita experiência e posso falar porque vivencio na minha própria vida também isso, né? Então a gente poderia colocar na questão da identidade sexual a questão biológica, aspectos socioculturais, aspectos psicológicos, a autopercepção e consciência, e o sentimento que o indivíduo possui de pertencer a um determinado gênero. Então, olha ver quantas coisas. Não é tão simples chegar e falar e criticar sem a gente aprofundar, olhar para o outro e ver o outro como algo importante, como alguém importante. E respeitar aquilo que eu não conheço, eu respeito. Eu já estou falando no nível do ideal, né? E seria maravilhoso realmente isso. E a gente poderia citar pessoas na nossa história, né? Que contribuíram para que esse entendimento. Eu lembrei agora de um travesti, ou de uma travesti, eu acho que é a palavra correta, ou travesti, eu acho que é no âmbito masculino, agora estou em dúvida. Depois alguém me manda a correção. O que mais eu lembrei aqui da Rogéria, que morava em São Paulo e cuidava de crianças e tudo, né? Quer dizer, se o jeito dela de ser no mundo, por ser um homem, mas por sentir-se mulher, afetava tanta gente, não sei por quê, porque ela se dedicou uma vida para cuidar daqueles que mais necessitavam. Eu lembro da travesti que encontrou o padre Fábio, né? Que pediu um abraço para ele, ele ficou todo desconcertado, né? Depois ele descobriu quem era aquela pessoa. Aí ele mudou todo o comportamento dele. Porque era uma pessoa que ajudava muito mais que muitos aí. Era muito mais cristão, muito mais entregue ao trabalho do outro do que muitos cristãos. E aí o Papa, eu lembro da palavra do Papa, né? Quem sou eu para julgar o outro, né? Tá? Lembro também aqui nessa luta de consciência do outro, do Martin Luther King, né? Que ele falava uma frase assim, né? Que o que mais preocupa é o silêncio dos bons. O que ele falava, né? Quanto o bom não é capaz de defender aquele que está sendo humilhado, massacrado, isso me preocupa muito. E a gente podia ampliar essa questão da consciência e no campo religioso, né? Pelo respeito do outro também. Eu lembro agora aqui de um amigo um filósofo
mas ele aprendeu a respeitar a cultura do outro. Outro dia ele falava para mim que ele foi visitar uma cerimônia do candomblé, né? E mesmo talvez não aceitando a manifestação de tudo que está acontecendo ali, mas você respeita. Tá? É o respeito pelo outro. As diferentes religiões, a interpretação que as pessoas dão sobre determinada coisa, você fala, não é bem assim, mas você não tendo a oportunidade de conversar, você respeita, né? Talvez isso seja questão de liberdade, né? Então, aí a gente poderia retomar o tema da aula, né? Que já estava prolongando bastante, né? A liberdade e a consciência moral. A liberdade do outro poder se expressar. E aí eu respeito. Agora, a liberdade e a consciência moral, elas estão intimamente relacionadas. Porque só tem sentido moralmente a ação de uma pessoa se essa ação for praticada em liberdade. Agora, se eu escravizo, se a pessoa é minha escrava, se a pessoa não pode ser ela, os atos dela não faz sentido. A ação praticada de um escravo não pode ser considerado em liberdade. Quanto não se tem liberdade de escolha também, quando se é coagido a praticar uma ação, é impossível decidir entre o bem e o mal. Por causa disso que a gente fala que a pessoa que está, eu falei possuída, né? Possuída pela droga, com a consciência alterada, não dá para por causa disso que um dos grandes, meu Deus, uma das grandes drogas que está aí legalizada para nós, né, nos mercados e tudo, que é o álcool, porque altera a consciência, aí você vê um monte de crime, e depois a pessoa vai ser julgada, aí você fica buscando, como se diz, álibis para poder justificar que foi passional o ato disso, daquilo, porque não estava com a plena liberdade, não estava com a plena consciência. Tá? Mas a sociedade legaliza muitas coisas também, né? Essa questão da liberdade, da consciência, essa questão de escutar o bem e o mal constantemente, né? É como se existisse um anjo falando de um lado e o outro anjo negativo falando do outro, ou o anjo do mal, o anjo do bem. É aquela questão dualística que eu já falei, né? Aí eu lembrei do São Paulo, do apóstolo Paulo, né? E tem uma frase que ele fala, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Aí você fica, esse jogo entre a liberdade e a consciência moral. Eu sei o que eu gostaria de fazer, mas eu não consigo. Pois eu não faço o bem que eu quero. Mas é um conflito da gente quando você gostaria de ser uma pessoa bondadosa, amorosa, e você não consegue. Esse é um conflito. Mas, por outro lado, eu vejo que é positivo, porque você está tomando consciência do que você gostaria de fazer, né? E não consegue. Paulo de Tarso, mais de 2000 anos. Tem outras coisas de Paulo de Tarso, aliás, a carta aos Coríntios, muitas coisas. Paulo, fenomenal, como aquele que ajudou e contribuiu para que o cristianismo chegasse até nós. Tem um trecho que ele fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm.
Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, tá? Então, se todas as coisas me são lícitas, eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, isso é questão realmente de controle da sua personalidade. Mesmo que tudo seja permitido para mim, mas nem tudo que é permitido eu vou fazer. Tá? A gente sabe que tem muitas coisas que são permitidas para a gente. Eu posso tomar todas as cachaças, ninguém vai me proibir, mas eu não vou fazer isso. Tá? E outras coisas, poderia dar um grito agora, até dar um grito. Não está proibido. Claro, se eu der 10 gritos, alguém vai chamar a portaria. Mas até aí tudo bem. E aí, para encerrar essa nossa aula, vou encerrar com São Paulo, né? E aí, falando da consciência moral e da consciência lógica, da questão da consciência do outro, da diversidade sexual, da diversidade de raça, que na verdade é o que diferencia uma raça da outra, são aspectos que Aristóteles falou são os acidentes, baixo, alto, pele mais clara, mais escura, olhos claros, são acidentes da natureza, porque o essencial está aqui dentro, está aqui, é o sangue que corre na veia de todos nós. A gente poderia falar, né, o coronavírus não escolhe a cor da pele, tá? Ele pode até escolher, não é que ele escolhe, ele pode até atingir mais agora nesse momento os pobres por não ter as condições de se defender e nem poder ficar em casa como gostaria nesse momento, porque tem que ir à luta, tá? Então a gente encerra pegando um trecho aqui, eu vou pegar a Bíblia aqui, colocando aqui, e aí focando e falando. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Então São Paulo, ele coloca para nós condições. E aí é como seguindo o que Jesus já nos ensinou. Coloca como a lei e o amor. Então eu posso fazer tudo de bondade para o outro. Se não for por amor, se não for realmente a caridade que move tudo isso, tudo será como um símbolo que retine. E que logo o som se perde. Tá bom? A gente vai continuar falando sobre liberdade, livre-arbítrio, vários aspectos sobre a consciência moral na próxima aula. Um grande abraço a vocês.